fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, 4h13 em São José, de volta com o Parada dos Esportes. Para destacar a padaria Flor de Pê, são 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Só tem gostosura. Edson Ramiro foi lá mesmo esse final de semana, hein? Que beleza, hein, Edson Ramiro? Só enchendo o pandu, que beleza. Mas vamos agora começar legal, começar bacana o nosso Parada. Vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda segunda-feira é do nosso querido Grilo Falante, o comentarista que nunca perde a esportiva, o nosso querido Edson Fonseca. Chega mais, Fonseca. Boa tarde, Fonseca. Muito boa tarde, Vieira e amigos do Parada dos Esportes. Foi sofrido, mas o São José deu mais um passo rumo ao acesso para a Série A2, após vencer a Penapolense sábado passado no Martins Pereira e conseguir a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista da A3 no último lance do jogo. A vitória aconteceu quando ninguém mais esperava. Foi no sufoco. Aliás, foi uma partida ou um teste para cardíacos. O São José entrou em campo já sabendo dos resultados dos outros jogos e do que precisaria para garantir a sua classificação antecipada antes de enfrentar o Comercial amanhã à tarde em Ribeirão Preto. Pelos resultados já acontecidos, uma simples vitória bastaria para o São José se classificar. Para ajudar a Águia, pelo menos teoricamente, a equipe de Penápolis chegou a São José dos Campos no dia do jogo, pois já estava matematicamente rebaixada para a Série B do próximo ano. Para economizar, a delegação nem se concentrou. Os jogadores viajaram mais de 550 quilômetros para vir e mais 550 quilômetros para voltar a Penápolis. Foi o chamado bate-volta. Sabendo que uma vitória bastaria, o São José foi para frente desde o início e o primeiro gol saiu logo aos 7 minutos, quando Hadsley aproveitou um rebote do goleiro. Todos acreditavam que com este gol, a Penapolense iria diminuir o ritmo de jogo e se fechar para não tomar uma goleada. Afinal, já estavam rebaixados desde a rodada anterior
e a vitória do São José era considerada como certa. Mas no campo não foi isso que aconteceu. A equipe visitante não se acovardou e tentava o gol de empate. O meio de campo do São José dava espaços e o goleiro joseense teve que fazer algumas boas defesas para garantir a vitória parcial ainda no primeiro tempo. No início da etapa complementar, foi a Penapolense que comandou a partida e conseguiu um empate através de um pênalti que foi cometido pelo zagueiro Gutierrez ao tocar seu braço na bola com ela dentro da área. O São José tentava, mas a Penapolense não se entregou e nos contra-ataques levava perigo ao gol de Thiago Santos. O meio de campo do São José, como no primeiro tempo, não se apresentava bem e permitia muitas jogadas dos adversários. O técnico Ricardo Peixe fez mudanças e tanto uma equipe como outra perderam oportunidades de ampliar o resultado. Quando ninguém mais esperava o resultado positivo para a Águia, na última jogada da partida, aos 50 minutos deste segundo tempo, o atacante Santiago foi até a linha de fundo e fez um cruzamento para a área. O goleiro Bruno e 2 outros zagueiros não fizeram um corte. Lucas Formiga cabeceou para o chão. A bola bateu no centroavante Anderson Magrão e entrou. Os visitantes reclamaram em muito de uma possível falta no lance. Vejam na foto do Tio Martins, que o Valtencir Vicente publicou em seu site Jogando Juntos, o exato momento deste gol. Não houve falta nenhuma reclamada pela equipe visitante. Parabéns ao Tio Martins pela sensibilidade do lance. Os jogadores da Penapolense cercaram o árbitro reclamando da não marcação da falta, mas ele confirmou o gol e em seguida encerrou a partida. Expulsou ainda 4 jogadores adversários do São José. Mas como no futebol o que interessa é o resultado, o São José conquistou os 3 pontos necessários para a sua classificação, embora não tenha feito uma grande partida. Para a próxima fase deste campeonato, que está muito nivelado, tenho 3 observações para o São José. Apesar do pouco tempo entre uma partida e outra, cerca de 48 horas, devido à pandemia do coronavírus, o preparo físico dos jogadores joseenses parece não ser dos melhores. O time precisa de reforços, principalmente no meio de campo e com volantes mais experientes. A armação de jogadas depende muito da atuação do Branquinho, um jogador muito experiente, mas que aparenta estar precisando de um bom descanso. Fiquei também com uma dúvida após a partida de sábado. Não é comum você ver uma equipe já rebaixada viajar mais de 550 quilômetros, chegar no dia do jogo, não se concentrar e correr a partida inteira em busca de vitória. Se isso acontecesse nas partidas anteriores, acho que a Penapolense não estaria com a péssima campanha que vem fazendo neste campeonato, tendo conquistado até o momento somente 6 pontos, sem conquistar nenhuma vitória. Por que será que correram tanto no jogo de sábado, hein? Estranhei também o fato do centroavante Magrão não ter vibrado muito com o gol que marcou aos 50 minutos do segundo tempo. Se tivéssemos torcido no Martins Pereira, certamente seria uma loucura. Mas talvez seja essa mesma característica do jogador em comemorar seus gols. Mas que esse gol, devido às circunstâncias em que ocorreu, merecia uma explosão maior por parte do jogador, não tenho dúvida. Mais importante que a atuação da equipe, que repito não foi das melhores, foram os 3 pontos conquistados. E amanhã, contra o Comercial em Ribeirão Preto, o São José necessitará de muita calma para não ter ninguém expulso ou machucado. O técnico Peixe certamente fará substituições na equipe desde o início da partida para poupar os principais jogadores. Uma pergunta que não tenho a resposta e somente amanhã, ao final da tarde, é que teremos, é quem será o adversário do São José na próxima fase. Você tem algum palpite, Vieira? Eu não tenho. É isso aí, Vieira e amigos. Um grande abraço a todos, parabéns ao São José pela classificação e até a próxima, se Deus quiser. Dale, Águia! Esse é o Fonseca, feliz da vida, o nosso grande Fonseca. Fonseca, não dá pra gente saber, né? Tem muita coisa. Se fosse hoje, o adversário do São José seria o Votuporanguense, 4º contra o 5º colocado. Mas o São José, ele pode ficar até na 6ª posição, né? Ele não pode ficar em 7º e nem em 8º, porque a pontuação não dá, porque o São José já tem 24 pontos. O Marília tem 20, pode ir a 23 no máximo. O Nacional tem 19, pode ir a 22. E quem está abaixo do Nacional não pode ultrapassar o São José. Portanto, o São José pode ficar no máximo na 6ª posição. E como eu disse, o São José pode até
beliscar aí uma primeira posição, que é difícil, é muito complicado. Por exemplo, ele beliscar uma primeira posição, o Noroeste teria que perder o seu jogo, perder de bastante, São José ganhar de muito, e aí empatar em número de vitórias, aquela coisa toda, mas tem que ver também, deve ter confronto direto aí no meio, aquela coisa toda, então fica realmente complicado, mas não dá pra gente cravar não quem que pode vir, quem pode ser o adversário. A verdade é o seguinte: quem quer chegar, quem quer avançar, quem quer subir, não pode escolher adversário. É verdade, se você puder de certa forma tentar se ajeitar da melhor forma na tabela para evitar certos adversários, é uma boa, mas o primeiro objetivo do São José foi alcançado, que era a classificação, e ela veio, como já foi dito, explanado pelo Fonseca, que vai ser muito mais ainda pelo Walter Silva, aos 49:50 do segundo tempo, cruzamento que veio da direita, ali houve uma dúvida, quem que cabeceou, quem não cabeceou. A verdade é que quem cabeceou foi o Formiga, e acho que a bola resvalou no goleiro, e nesse resvalo do goleiro o Magrão acabou chegando, tocando, e foi pro fundo das redes ali, e certamente se o Martins Pereira estivesse lotado, sem dúvida alguma a festa no Martins Pereira ia ser gigantesca, não tenho dúvida, tá certo? Então tá, a gente vai falar muito mais na segunda parte do programa com o Valtencir Vicente. Vamos entrar no assunto do futebol feminino, porque teve rodada este final de semana e o Cadu Macri pede passagem para falar sobre esta rodada, nona rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Você ouve agora na CBN Vale 4:22. Chega mais, Cadu! As equipes paulistas continuam dominando o Campeonato Brasileiro Feminino A1. Pela nona rodada realizada no final de semana, as 4 grandes forças do estado venceram e mantiveram as primeiras colocações na tabela. O Santos continua em quarto, depois de ter batido o São José na Vila Belmiro por 2-0. E o fato rendeu elogios da técnica Cristiane Lessa. Graças a Deus, tudo está acontecendo nos momentos que tem que acontecer. A gente ainda está ajustando, a gente vai ajustar até o jogo final. Até o último jogo da nossa temporada a gente vai estar ajustando e vai sempre procurar melhorar. Cada jogo eu tenho que falar menos, graças a Deus também. A cada jogo a gente vai falando menos, e aí elas vão evoluindo e vai chegar a um ponto que elas não precisam serem comandadas. Elas em campo vão dar o comando e ajudar uma outra. O Corinthians se mantém na liderança. No Parque São Jorge, o Timão bateu o Real Brasília por 5-2. Já o Palmeiras segue no encalço do rival. No Allianz Parque, o Verdão superou o Bahia fazendo 1-0. A maior goleada da rodada ficou por conta do São Paulo, que fez 7-1 no Napoli e está na terceira colocação. O jogo que reuniu 2 grandes camisas do futebol brasileiro foi entre Grêmio e Flamengo, que se enfrentaram no Rio Grande do Sul. As cariocas venciam até o último minuto, quando sofreram o gol de empate da meia gremista Maiara, que vibrou com o resultado conquistado. Graças a Deus conseguimos empate, mas perdemos muitas boas chances no primeiro tempo, no segundo também. Faltou caprichar na finalização, faltou caprichar no último passe, mas graças a Deus conseguimos fazer um empate no finalzinho. Quem se lamentou mais ainda foi a goleira do Flamengo, Kaká. É um trabalho que a gente perde, a gente veio aqui para vencer, a gente estava vencendo, a gente fez a proposta de jogo, não é desanimar, mas é ficar triste com a situação da gente ter segurado o placar, de ter buscado, lutado e batalhado. É um trabalho que não é perdido, mas é doloroso. Os outros placares da rodada foram a vitória do Avaí Kinderman por 3-2 em cima do Botafogo. A Ferroviária superou o Cruzeiro na Fonte Luminosa, fazendo 3-1. E o Internacional ficou no 0-0 com o Minas Brasília. Com informações do Campeonato Brasileiro Feminino A1, Cadu Macri. Valeu, Cadu Macri, falando sobre o futebol feminino e o São José, hein? Que coisa, o São José, mais uma derrota na competição. O São José que está na zona de rebaixamento. O Cadu já esboçou, já falou sobre o assunto e tivemos resultados aí interessantes, né? O Avaí Kinderman batendo aí o Botafogo por 3-2, jogo movimentado. São Paulo goleando por 7-1 a Associação Caçadorense. Surpreendente aí um empate entre Grêmio e Flamengo. A Ferroviária batendo o Cruzeiro vai mal das pernas, né? O Palmeiras, que era o até então
Ele continua na vice-liderança. Aliás, é o próximo adversário do São José. Ele venceu o Bahia por apenas 1-0, esperava-se mais, e o Corinthians fez aquilo que se esperava dele, venceu por 5-2 o Real Brasília. Não é à toa que é o líder da competição. Mas sobre o jogo do São José, o Nedilson, técnico do São José, o Nedilson de Oliveira, ele destacou que apesar de uma nova derrota, está havendo evolução na equipe. Não sei não, diz aí, Nedilson. Com certeza, a gente conseguiu, né, ter um padrão de jogo contra o Santos muito melhor das duas partidas que a gente, né, vinha apresentando. A gente está conseguindo, né, fazer com que as meninas acreditem, né, na capacidade que elas têm, na qualidade técnica que elas têm, né. Então eu acho que essa equipe está ganhando uma liga, né, dentro da competição, com um jogo, né, mais cadenciado, uma formação tática mais consistente, né, para que elas possam, né, ter essa tranquilidade na hora que a equipe tem a posse de bola, né? É uma equipe que tem condição para isso e mostrou contra o Santos, né, em alguns momentos da partida, que pode evoluir nesse quesito. Sei. O futebol é feito de resultado também. Eu entendo o lado do treinador, ele tá lá no dia a dia e a gente conhece o Nedilson, é um cara bastante trabalhador, mas é feito de resultado. O São José está na zona de rebaixamento, algo que pode acontecer. Se não melhorar, não adianta você ver evolução, mas o time não vencer. Eu entendo tudo isso, entendo as dificuldades, entendo tudo isso, mas precisa fazer o resultado, porque senão o time vai ser rebaixado. Se continuar do jeito que está, continuará sendo rebaixado, talvez o primeiro rebaixamento da história do São José futebol feminino, se continuar do jeito que está. Repito, entendo toda a circunstância que vem acontecendo pro lado do São José. O Nedilson falou que espera que a equipe, a partir do próximo jogo, comece a pontuar na competição, só que a parada é duríssima, é contra o vice-líder, o Palmeiras. Diz aí, Nedilson. A nossa expectativa para o jogo contra o Palmeiras é de uma equipe um pouco mais, né, focada em buscar, né, a vitória, que é o que nos interessa, né, nesse momento, que é buscar, né, pontuação dentro da competição, para que a gente possa sair de uma incômoda posição em que a gente se encontra. E isso tem incomodado um pouco, isso tem tirado a tranquilidade das meninas, né, pois elas iniciaram a competição almejando, né, classificação entre as 8, e nesse momento a gente, né, busca vitórias para que possa fugir, né, da zona de rebaixamento. Então eu acredito que contra o Palmeiras a gente vai ter um foco melhor, vai ter uma condição, né, de mostrar, né, para todos, né, a qualidade que essa equipe tem. E eu acredito que nesses 6 jogos, né, que faltam para terminar a competição, a gente vai conseguir bons resultados e colocar, né, a equipe, né, novamente, né, dentro do campeonato. Fazer com que a equipe tenha um posicionamento da altura que o São José é. Que assim seja, é isso que a gente espera, viu, Nedilson? Hoje o São José é o 13º colocado com apenas 8 pontos. Ele abre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Lembrando, tem 16 equipes, 8 se classificam, 4 serão rebaixadas e hoje, se terminasse hoje, o São José estaria rebaixado e tá tudo muito nivelado ali na parte de baixo. Tem 3 equipes com 8 pontos e o Cruzeiro é o 11º, o 12º é o Botafogo, 13º o São José, as 3 equipes com 8 pontos, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo, vem aí o repórter CBN, na sequência eu falo sobre o futsal masculino e feminino e, claro, toda a repercussão do São José dentro do Paulista Série 3. Repórter CBN. Segunda-feira, 24 de maio de 2021. O relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, afirmou que o ato promovido ontem pelo presidente Jair Bolsonaro foi uma procissão de louvor ao vírus e uma declaração de guerra ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro, onde passeou com motociclistas, voltou a causar aglomeração e cumprimentou apoiadores sem usar máscara. Renan Calheiros disse ainda que o governador do Rio, Cláudio Castro, deverá explicar o que ele chamou de molecagem com dinheiro público. O senador avaliou ainda que a prioridade é barrar a pandemia, mas Bolsonaro rema para trás. A CPI da pandemia no Senado será retomada amanhã com o depoimento de Mayra Pinheiro, que é secretária do Ministério da Saúde e é conhecida como a Capitã Cloroquina. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu vista e suspendeu o julgamento sobre a letalidade policial que ocorre na corte.
A ação analisa os limites a serem impostos nas operações no Rio de Janeiro. O julgamento ocorre em plenário virtual e só será retomado quando o ministro informar que já concluiu a análise. Até agora, o único voto é do relator do caso, Edson Fachin. O governo dos Estados Unidos recomendou hoje à população que evite viajar para o Japão por causa da pandemia de coronavírus. O posicionamento de Washington acende o alerta a menos de 2 meses do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O governo japonês tem sido criticado pela lentidão no processo de vacinação contra o coronavírus. As doses só começaram a ser aplicadas em fevereiro. No horário de Brasília, 4h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4 horas mais 34 minutos em São José dos Campos, falando sempre em nome de Padaria Flor de P. 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo, uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Qual unidade que você foi mesmo, Edson Ramiro? Paraíso, que beleza, encheu o pandu? Que beleza, aquele pão com calabresa, vinagrete, sucão de laranja 1 litro, ainda depois comeu
um brioche. Que beleza, 4h35. Antes de chamar o Valtencir Vicente, o melhor de todos, deixa eu mandar um abraço pra gente que ouve a gente que vê a gente também, o Tony lá em Suzano, terra do Antônio Carmen, é parente do Antônio Carmen, que beleza, hein? Um abraço, obrigado pela audiência de sempre. O Arnaldo Machado, boa tarde, amigo Vieira Júnior, é gol da Águia, é isso aí, vamos torcer pra gol da Águia amanhã. O Rodrigo das Neves, se o Noroeste empatar e o São José ganhar, o São José fica com um ponto a mais que eles, Vieira. Exatamente, meu caro Rodrigo Neves, bom na matemática. Também o Pedrinho Teixeira, boa tarde, Vieira, só ganhando, ok, Pedrinho, que beleza, Pedrinho, um grande abraço. E um abraço também pro Marcão do Jardim Satélite, ligou pra cá, quer ganhar a camisa do Parada dos Esportes, assim que tiver promoção, a gente inclui você aí, Marcão, nas nossas promoções, dependendo da promoção. Se tiver promoção que tiver que mandar alguma coisa, aquela coisa toda, você vai ter que se inscrever aqui, Marcão. Mas, na medida do possível, a gente te inclui aqui, tá bom, Marcão? Obrigado pela audiência, muito obrigado a todo mundo que acompanha o nosso Parada dos Esportes. Antes de eu chamar o Valtencir, eu fiquei devendo informação do futsal, é rapidinho? Ô São José, eu tô parecendo o Kleber Machado, pô, fica assim no ar, pô, tá de sacanagem. O futsal feminino, São José venceu pela segunda rodada da Liga Nacional na última sexta-feira, venceu o Jaraguá de virada 2-1, o Leco, interminável Leco, marcou para a equipe do Jaraguá, depois o Bob, sempre ele, Bob fazedor de gol, hein? O Bob acabou empatando o jogo e depois o Pelé, que não é aquele, mas o Pelé acabou virando para a equipe do São José 2-1. Na próxima quarta-feira, São José Futsal enfrenta o Santo André Intelli, agora é junto, Santo André Intelli, que é dirigido pelo Ivan Gomes, ex-técnico do São José de tanto tempo. O Ivan Gomes começou como preparador de goleiros, depois virou técnico um bom tempo e agora tá fininho o Ivan Gomes, hein? Vou pegar a receita com ele lá. A receita é simples, parar de comer. O Santo André, então, portanto, dirigido pela Intelli do Ivan Gomes, próximo adversário do São José pela Liga Nacional. E pelo São José e pelo Novo Futsal Feminino Brasil, segunda rodada, as meninas do São José iriam até Fortaleza para enfrentar o Sumov do Ceará lá no estádio, no ginásio Paulo Sarazate, mas o jogo foi adiado devido a um surto de Covid das meninas do Sumov. Um surto, não souberam precisar quantas pessoas infectadas, mas tivemos aí um surto de Covid e as meninas não entraram em quadra, jogo adiado, sem ainda previsão para a remarcação desta partida, segunda rodada do Novo Futsal Feminino Brasil. Lembrando que o São José estreou em casa e perdeu para o Cianorte do Paraná por 1-0. Esta seria a segunda rodada, tá certo? 4h38, agora o momento mais esperado deste programa, o momento em que o Valtencir chega para desfilar o seu conhecimento, com o seu banquinho, a sua bolsa tiracolo, a produtora só de olho para ver se ele dá a informação correta, e ele sempre dá a informação correta, porque ele tem... Que isso? Porque ele tem a coruja no seu outro ombro. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, a produtora já falou, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir, boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior, um grande abraço, amigos do nosso Parada dos Esportes, aqui na CBN Vale. Você ouve ao fundo a produtora também cumprimentando você, e ela dizendo o seguinte, que para quem não acredita em malas, elas existem, viu, Vieira? Se existe. Tem mala pra tudo quanto é lado, inclusive falando no microfone, Valtencir. Mas me diga uma coisa, que não é você, fique claro, viu, Valtencir? Não, entendi, sem problema. Tem umas malas no microfone que eu vou falar pra você. Mas o detalhe é o seguinte, Valtencir. Que jogo suado, hein, Valdencir? O pessoal achou que vinha uma galinha morta, time já rebaixado, chegou no dia do jogo, os caras não estavam nem entrando para aquecer, mas no segundo tempo deram um suador, naquele frio Martins Pereira, o Penapolense vencesse o jogo, não seria nenhum absurdo pelo que foi a partida, né, Valdencir? É verdade, mas o comportamento do Penapolense não surpreendeu não, Vieira, você lembra, até brincava aqui, eu me lembrei dos tempos que eu era menino, ia na rodoviária velha de São Paulo, lá na Júlio Prestes,
e eu passava com meus pais, assim, criança ainda, cheio de lojas na rua, e tinha uma lá que o vendedor ficava naquela, né? Malas, malinhas e maletas, bolsas, bolsinhas e artefatos de couro em geral, né? Certo. Então, eu me lembrava dessa daí, e sempre que tinha algum jogo, tipo Brasileirão, o último, que foi realizado e disputado com o Corinthians, segurando o Internacional em Porto Alegre, empatando um jogo lá, o Inter perdeu a chance de ser campeão brasileiro, porque na mesma noite o Flamengo, que era líder, perdeu para o São Paulo no Morumbi. E vai dizer que o Corinthians correu naquela noite porque é o Corinthians, o respeito, a camisa, a profissão e coisa e tal. É papo furado, é mala, é injeção. E o São José estava na briga, e uma pendência do São José em termos de conquista de vaga, ficando para a última rodada, interessava aos concorrentes que estão do lado de fora. Então, sabíamos que o Penapolense viria vitaminado. A gente só não sabia que o São José não conseguiria jogar pelo menos o suficiente para liquidar logo a fatura e pronto, né? Mas deu certo, funcionou, valeu como lição, mostrou que algumas coisas podem ser melhoradas para a reta final do campeonato. O objetivo foi alcançado. O São José sabe que todo time que vem de uma divisão inferior, no ano seguinte ele tem dificuldades, por mais camisa que ele possua, tradição, coisa e tal. E o exemplo claro é o Paulista de Jundiaí. Ele foi o campeão da Bezinha em 2019 e caiu em 2020 como lanterna do campeonato. Então, todo time que chega da divisão inferior no primeiro ano, ele passa dificuldades, sim. E o São José foi mais além do que isso. Em nenhum momento ele ficou com medo de cair, correndo riscos. Pelo contrário, ele sempre brigou pela classificação e chegou lá do jeito que queria, né? De forma antecipada, na penúltima rodada, no último jogo em casa. Então, por esse motivo mesmo, a gente esperava o Penapolense correndo que nem maluco. E até porque também tem um detalhe, o Penapolense foi rebaixado. Jogadores sabem que no começo agora de junho, talvez eles tenham dificuldades lá para receber o salário de maio, né? Só que a diretoria do Penapolense diga, olha, por conta do rebaixamento, por tudo que aconteceu, as dificuldades financeiras, a pandemia, a alta do dólar, tal, barril de petróleo, aquela história toda, né, Vieira? Então, para eles era a chance de ganhar algum aí depois de serem rebaixados. Por isso não foi nenhuma novidade não o que o Penapolense fez, e por mais que você ache que não devia ser assim, que o jogador profissional só por entrar em campo já tem obrigação de jogar pela vitória, mesmo quando o time dele já tomou ferro, não vai a lugar nenhum, coisa e tal, papagaiada, Vieira. Esse é o mundo do futebol da Disneylândia, não é o mundo do futebol real, Vieira. Tá certo, esse é o Waltencir Vicente, sabe tudo, o nosso querido Waltencir Vicente. Waltencir, a gente vai falar bastante do jogo, são 4h43, mas eu preciso botar o povo para falar, Waltencir, o povo precisa falar, e o povo é o que esteve dentro de campo. E o goleiro Thiago Santos, ele comemorou a vitória e a classificação do São José à próxima fase. O goleiro da Águia diz aqui no Parada, agora 4h43. Não tem jogo fácil, cara. Nós sabíamos que esse jogo ia ser imposto essa dificuldade, né? Nós tivemos várias oportunidades de fazer os gols, não fizemos, sofremos. Quando o time é guerreiro, quando o time é competitivo, no final dá certo, e graças a Deus nós pudemos conquistar esses 3 pontos e nos classificarmos. Agora é jogar lá contra o Comercial para nos classificarmos melhores ainda. O Alan Lopes também analisou o jogo contra o Penapolense. Partida difícil, né, cara? Eu sabia que, mais dependendo da situação do time, né, de já ter caído, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Que eles iriam vir aqui para dificultar a nossa vida, né? Mas a gente estava em casa também, né? Eu sabia que a vitória já nos garantia já no mata-mata, então a gente entrou com o pensamento de vencer, né? E conseguiu a vitória, né? Acho que o mais importante de tudo foi a gente conseguir os 3 pontos. E em cima disso que a gente estava falando, Waltencir, o Renato Peixe, ele havia alertado a equipe do São José sobre as dificuldades para o jogo contra o Penapolense e destacou aí o empenho do time durante o jogo. Diz aí, Renato Peixe. Nós sabíamos que ia ser difícil, eu tinha comentado, eu tinha alertado, né, os nossos jogadores, porque você jogar contra a equipe que vem aqui, né, para mostrar, para vir atrás do seu ganha-pão, ia dificultar
Não é porque caiu que o time é ruim, né? Tem jogadores ali com muita qualidade, mostrou isso aqui hoje para nós, né? Mas eu acho que nós temos que parabenizar o grupo que, com toda a dificuldade, buscou a vitória aos 90 minutos, né? E isso a gente tem que coroar os atletas, né? E eles foram coroados até então com a vitória e também automaticamente com a classificação. Isso tem que ser exaltado mesmo, né, Valtenci? Porque o jogo caminhava para um empate, estava até mais, se você olhar o que foi o segundo tempo, estava até mais pendente aí pro Penapolense fazer o segundo do que o São José fazer o segundo, mas o time foi brigador e no finalzinho do jogo, uma bola lá na linha de fundo, veio o cruzamento, 2 fecharam na bola, houve até ali uma confusão aqui pra gente saber realmente quem fez o gol e depois a gente viu com mais calma e foi o Magrão mesmo que deu o último toque, mas isso tem que ser enaltecido, né, Valtenci? Esse poder de reação aí do São José, nesse sentido que a partida estava ruim e o São José conquistou o resultado, né? E o lance do gol decisivo, o gol da vitória, com a participação de 3 jogadores que entraram durante o segundo tempo, né, nas substituições do técnico. 2 deles, o Santiago, que recebeu a bola do Pablo, foi à linha de fundo, levantou, aí o Lucas Formiga, que entrou também no jogo durante o segundo tempo, tocou de cabeça, e o artilheiro, o Anderson Magrão, estava ali, a bola bateu nele, ele foi com bola e tudo para dentro. Então, quer dizer, 3 jogadores que entraram durante a partida, mais frescos, quem sabe aí sem aquele mesmo problema do condicionamento físico, do desgaste, que aparentemente está interferindo no rendimento do time, a maratona de jogos, do esforço desenvolvido aí nessa arrancada que foi realmente espetacular. O São José saiu lá debaixo da tabela e foi buscar a vaga de forma antecipada, e por isso mesmo é importante ter o grupo e acreditar até o final. Você pode tomar um gol em cima da hora, como pode fazer, enquanto o árbitro não termina, não apita, o jogo não acaba, e vantagem de um gol não garante nada, tanto que o São José fez 1-0, o Paraguaçuense empatou e poderia ter virado, e o Paraguaçuense tentou fazer cera, catimbar, pelo menos para garantir o 1-1, que eu acho que já dava o bichinho para eles lá, mas não teve jeito não, Vieira. O São José foi lá, fez 2-1 e um abraço, não tem jeito, esse jogo aí já era. Com certeza. E Valtenci Vicente, a gente estava olhando a tabela, eu estava falando aqui, se você olhar matematicamente, como você gosta de dizer, dá até para o São José terminar em primeiro. É bem verdade que é bem difícil isso acontecer, porque tem que haver uma combinação gigantesca de resultados. Por exemplo, o Noroeste, que é o líder, vai pegar o Rio Preto, que já está eliminado. Teoricamente, o Noroeste deve vencer, mas o futebol é uma caixinha de surpresas. O Linense, que já está classificado, vai pegar o Marília, que busca a classificação. Nesse jogo poderemos ter emoções. O Batatais rebaixado pega o Barretos, que hoje é o terceiro. Então, teoricamente, uma vitória do Barretos seria o mais normal, mas futebol é uma caixinha de surpresas. E o Votuporanguense, 4º colocado, eu peguei os 4 times que estão à frente do São José. Vai enfrentar o Primavera, que ainda precisa sacramentar aí a sua classificação. Precisa sacramentar. Não precisa não, né? Já está classificado o Primavera. O Primavera já está classificado. Mas mesmo não, ainda não, Vira. Na verdade. Primavera sim. Primavera já está com 23. Então, de repente, fica mais fácil para o time do Votuporanguense. Matematicamente, o São José ainda pode beliscar ali, talvez, uma 2ª, 3ª posição, o que seria muito bom, né, Valtenci? Tem que jogar para ganhar, mas sabendo que o campeonato não acaba agora na terça-feira, né? Que o São José depois sim vai ter o grande campeonato, que é o mata-mata. Então, é uma condição meio diferenciada de jogo. Agora, em termos de projeções, a tendência mesmo é o Noroeste ganhar do Rio Preto, o Barretos ganhar do Batatais e encontrarmos uma briga pelo 3º lugar, com o time de Votuporanga tendo chances de garantir a 3ª colocação. O 4º lugar para o São José já seria interessante, porque é bom lembrar que no mata-mata o time com a melhor campanha joga a 2ª partida em casa e com aquela vantagem da igualdade na soma dos pontos e resultados. E isso daí já fez a diferença, né? O São José, em 2018, por conta da melhor campanha do Comercial, perdeu aquele acesso na Bezinha, em 2019. E em 2020, nas finais festivas, ganhou do Bandeirante por conta da melhor campanha. Perdeu 2-1 lá em Birigui e ganhou aqui de 1-0.
Então, é sempre bom você ir para o mata-mata tendo essa vantagem. Não significa que ela será decisiva no final, porque o próprio Esporte Clube São Bernardo do ano passado, do Renato Peixe, inverteu uma vantagem em cima do Comercial. Ganhou 3-1 em Ribeirão Preto e depois fez mais 3-1 em São Bernardo do Campo. Então, isso daí pode acontecer. Agora, ter vantagens é sempre bom, né? Só bobo que não gosta, né, Vieira? Sem dúvida alguma. E o Comercial ainda tem alguma chancezinha, né, Valdense? Não, o Comercial já era. O Comercial não tem verdade, é verdade. Eu só tô olhando números. Que ele ganha o jogo, ele tem um número de vitórias muito baixo. Tem 3, tem razão, perfeito, já era. Tem o confronto direto aí entre o Nacional e o Bandeirante de Birigui. Se der empate, a vaga fica com o Nacional e aquele que vencer fica com a vaga. Porque mesmo que o Comercial vença e atinja a mesma pontuação do Bandeirante, ele já vai perder para o time de Birigui no número de vitórias. Então, o Comercial vai apenas cumprir a tabela no jogo de amanhã contra o São José e não vai ter mala de ninguém, porque tanto faz o São José ganhar ou perder amanhã, não vai. O São José já está classificado. Então amanhã é um jogo um pouco diferente do que tivemos no sábado aqui contra o Penapolense. É verdade, é que o apresentador burro só olhou o ponto e não olhou o número de vitórias, por isso que você veio para me corrigir com razão. O Comercial tem apenas 3 vitórias na competição, ele tem uma montoeira de empate, ele tem 8 empates na competição, o time que mais empatou aqui na Série A3, e ele só tem apenas 3 vitórias, consequentemente, mesmo como você bem disse, ele pode no máximo a 20 pontos, mas pelo número de vitórias ele já não consegue mais entrar. Inclusive, até os nossos companheiros aí, eles divulgaram que o pessoal não sabe nem se está treinando mais lá, o time do Comercial, para essa última rodada. Mas é aquele negócio, né, Valdense? Já no final de feira lá também, hein? Vieira, claro que para eles lá foi um baque muito grande, né? O Comercial, ele investiu para se classificar, no mínimo isso. É bom lembrar, né? Em 2018, quando houve aquela final lá, São José Comercial, valendo uma semifinal, valendo o acesso, o Comercial subiu, o São José continuou na Bezinha. Em 2019, o Comercial parou no mata-mata das quartas de final. E o São José, na Bezinha, não conseguiu subir. No ano de 2020, no ano passado, o Comercial chegou até as semifinais, decidiu um acesso com o Esporte Clube São Bernardo e perdeu. Já falei desses jogos aí agora há pouco, dando um exemplo do Renato Peixe lá em Ribeirão contra o Comercial. E o São José foi subir no ano passado, ganhando do Mantiqueira de Guaratinguetá nas semifinais. Ou seja, o Comercial de novo investiu para subir, planejava um acesso e nem vai chegar no G8. E curiosamente, né, as voltas que o mundo da bola dá, né? Em 2018, aquele estádio Palma Travasso cheio, São José ganhando por 2-1, o Comercial fez um gol no finalzinho, empatou e ganhou o acesso, fez uma grande festa, e agora, depois desse tempo aí, um reencontro lá no Palma Travasso, do São José já folgadão, classificado, e o Comercial só cumprindo tabela, já eliminado. Mas é claro que vai correr, Vieira, por honra da casa, por amor à profissão, por respeito à dignidade. É claro que o Comercial não vai querer entregar o jogo, isso é certeza absoluta. Agora, até que ponto os caras vão correr, aí o problema é deles, né, Vieira? Não sei se eles vão jogar pelados com a mão no bolso, né, Vieira? É verdade, a produtora tá brava aí, Valdense. Tá brava, ela disse que a gente fez contas erradas aqui, que a gente tem que melhorar na matemática. Desculpe, produtora, por isso que eu... Desculpe, produtora, vou melhorar aqui, por isso que eu fui pro jornalismo. Se eu fosse para matemático, Oswaldo Souza não teria orgulho de mim. Mas eu queria dizer o seguinte, viu, Valdense Vicente? Os jogadores ainda no vestiário, eles já começaram a projetar o jogo de amanhã contra a equipe do Comercial. O Alan Lopes espera que o jogo de amanhã contra o Comercial, o time do São José esteja focado em campo para conquistar a vitória. Diz aí, Alan. Olha, eu acredito que a gente vá lá também para buscar o resultado, né? Porque o nosso objetivo é classificar, né, o mais no topo possível, né? Porque garante a vantagem do empate no mata-mata. E vamos lá para Ribeirão para tentar buscar a vitória, né? E o Renato Peixe, técnico da Águia, disse que deverá ter um time diferente para amanhã, visando poupar os jogadores. Não, acho que nós vamos ter que realmente ir com um time meio alternativo, até porque tem alguns jogadores que estão pendurados, né? E os cartões só zeram para outra fase, então não posso correr o risco deles tomar cartão nessa partida, né? Então nós vamos montar um time alternativo, mas posso ter certeza, já alertando os torcedores, fica tranquilo que nós vamos com um time forte para poder buscar os 3 pontos.
Poderemos, e pelas palavras do Peixe, um time modificado. Agora volta em ser, Vicente. O Mário Lucas, que está acompanhando aqui pela internet. Mário, obrigado pela sua audiência. Ele faz a pergunta de $1 milhão. Pergunta dele, Valtencir. Será que a Águia vai subir com este futebol apresentado, Valtencir? Olha, primeiro vamos pensar no jogo contra o Comercial, porque o São José está sondando o mercado. Ele pode fazer até 4 contratações de troca de jogadores e pode fazer mais 2 para substituir jogadores contundidos e que não voltam mais no campeonato, o Josiel, o volante, e o lateral esquerdo, Janilson. Então, se surgirem possibilidades, ocasiões interessantes, o São José poderá apresentar assim, novidades, se reforçar. Caso contrário, vai com o que tem. E com o que tem, dá para encarar. A gente não sabe até em que ponto os outros vão se reforçar. Mas, num primeiro momento, esse jogo contra o Penapolense serviu para isso, que o São José tem a necessidade, sim, pelo menos de contratar uma peça de reposição, a de um primeiro volante, um volante marcador, por conta da perda do Josiel e porque Pablo, Alan Lopes e Carlinhos não têm a mesma característica. Então, o São José vai contratar sim, não vai divulgar antes do jogo de amanhã, até também para não desmotivar os jogadores que vão entrar em campo, porque trocas significam saídas de um abrindo vagas para outros e, consequentemente, na reta final ninguém quer sair, tá todo mundo querendo jogar. E o São José viajou hoje, já falando a respeito do time, não foram com a delegação, segundo eu consegui apurar aqui, não é uma informação oficial, mas não viajaram o Denis, lateral direito, Gutierrez, zagueiro, o Branquinho, meia, e os atacantes Lucas Lima e Gilcinho. Esses seriam os poupados do jogo de amanhã. Mais o Vitor Prada, que seria o terceiro goleiro, e ainda os 2 que estão contundidos, o Josiel e o Janilson. Aí você tem uma lista de 8 jogadores, 26 menos 8, sobram 18, teriam viajado Thiago Santos e Douglas Marques, goleiros, Carlos Oliveira e Alex Barros, laterais, Douglas Mendes, Arthur e Demas, zagueiros, Pablo, Alan Lopes e Carlinhos, volantes, Lucas Gomes e Ícaro, meias, Anderson Magrão, Radisley, Lucas Formiga, Santiago e Eric Mama, atacantes. Então, desses 18, amanhã o técnico Renato Peixe revelará qual time que ele pretende colocar em campo, se é que vai poupar mais alguém, deixar alguém no banco só para entrar se houver necessidade ou para jogar poucos minutos, aí fica por conta do técnico do São José, Vieira. É ótimo você poder, neste momento, você poder descansar alguns atletas, como o Branquinho, que é um jogador importante para o elenco do São José e é um jogador mais velho que precisa realmente aí de um tempo a mais de descanso, você poder recuperar por completo o Lucas Lima, o Denis e o Gutierrez. Eu não sei se eles têm algum problema. Eles têm algum problema que você saiba, Valtencir? Algumas coisas são relacionadas a cartões, né? Lucas Lima, por exemplo, 2 cartões. Branquinho, Gutierrez, pode ser isso também, Vieira. É verdade. Não foi revelado o plano de jogo, o plano de montagem de elenco. O que eu consegui foi apurar apenas com base naqueles que ficaram por aqui. Os que ficaram são os que não foram, né, Vieira? Então deu pra gente montar essa lista de 18, mas isso não significa também que a informação esteja precisa, correta em todos os sentidos. Gostei dessa. Os que ficaram foram os que não foram. Vicente Valtencir. Essa foi ótima, Valtencir. Sou seu fã. 4h58. Valtencir, Vicente. Então não dá nem pra gente projetar uma possível escalação, né, Valtencir? Tá muito desfigurado em relação a jogadores que não viajaram, aquela coisa toda, né, Valtencir? Pode ser Charles, Lucas, Pedro Paulo, Rangel e Gilmãozinho, nem Ademir Fonseca, Paulo Roberto, Basílio, Silva, pode ser esse time aí que subiu na Série A2 de 96, viu, Vieira? É um bom time também. Timaço. Acho que daria liga esse time. E outra, time que sobe é bom, não interessa se tinha alguma deficiência, alguma carência, time que sobe é bom, e time que não sobe pode ser bom, mas fica só como mais ou menos, viu, Vieira? É verdade, dá ruim, Valtencir, o caminhão tá passando. Valtencir, Vicente, 4h58, quase 4h59, para os seus destaques finais, Valtencir. Bom, ainda sobre o São José, é claro que é bom destacar, né? A rodada de amanhã é a última, 15ª e última da primeira fase, e o São José já tem a informação de que o mata-mata das quartas de final começará na quarta-feira. Então, amanhã o São José vai saber em que posição terminará essa fase,
conhecerá consequentemente o adversário. É bom lembrar, tem aquele cruzamento, primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto e quarto contra quinto. Hoje, pela classificação que se apresenta, o São José, na condição aí de quinto colocado, enfrentaria o quarto colocado, o Votuporanguense, com o primeiro jogo aqui em São José dos Campos e o segundo jogo em Votuporanga. Mas como nós já explicamos, as coisas podem mudar com os resultados de amanhã. O que não pode mudar é o seguinte: São José já está entre os 8 melhores do campeonato, vai disputar a reta decisiva, e aí, como muitos dizem, Vieira, será um outro campeonato, né, Vieira? Ô, Walter, eu entendi bem ou é isso mesmo? As quartas de final começam só na outra quarta-feira? Não, na sexta-feira. Ah, sexta-feira, entendi quarta, agora, perdão. o calendário apertado do campeonato, a federação precisa fechá-lo até o dia 10, foi a promessa feita aos dirigentes de clubes, que tem até o dia 10 os jogadores sob contrato, aquelas condições todas lá de patrocinadores, de receitas financeiras. Então já deve ser a primeira rodada, a rodada de ida na sexta-feira e a de volta no máximo na segunda-feira. Mas a de ida já na sexta-feira, Vieira. Sexta-feira, 28. Volta em Vicente, grande abraço pra você, amanhã você vem na jornada. Um grande abraço também a você, Vieira Júnior, a produtora manda lembranças, diz que apesar de ser brava, ela é legal, tá bom? E a gente volta amanhã, até mais. Tá bom, Walter, grande abraço pra você, fique agora com o repórter CBN, até amanhã na Jornada Esportiva, tchau, tchau. Repórter CBN.